O próprio Nietzsche, que substituiu o ser pela vontade, sabe que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Hoje a gente vai conversar sobre a sociedade do cansaço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Literanálise. Eu sou Daisy, sempre muito bacana vir aqui conversar com vocês. E hoje para a gente falar sobre filosofia, sobre a sociedade atual, quais são os pontos negativos ou de atenção que a gente tem que ter sobre ela. E a gente vai conversar sobre isso num vídeo um pouco mais longo. Então, pega teu cafezinho, teu chazinho, fica num lugar confortável para que a gente possa dialogar, trocar ideias e vai ser muito legal. Mas antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, vou te convidar a ficar, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo chega para você, deixa o like, comenta, compartilha, que isso me ajuda bastante, certo? Vamos lá, gente. O Byung-Chul Han, ele é um autor contemporâneo que eu gosto bastante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas, na maioria das vezes, os livros são assim, ó, curtinhos, são ensaios, né? Mas que dá muito pano para manga. Sabe aquela história de que tamanho não é documento? Pois bem, então não tem como fazer um vídeo muito curto e eu vou, na medida do possível, concatenando as minhas ideias, as minhas opiniões e compartilhando com vocês. Mas é importante dizer que eu não sou filósofa, eu não sou nada, gente, sou apenas uma leitora comum, uma mulher de 41 anos que vem aqui com muito boa vontade abrir o coração e compartilhar o coração e a mente, né? Para compartilhar um pouquinho com vocês o que eu acho das leituras, o caminho de raciocínio que eu estou tecendo em relação aos assuntos que me chamam a atenção na atualidade. Eu trabalho há 20 anos com RH, principalmente recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Então, sim, essa questão do comportamento humano é algo que faz parte do meu dia a dia há 20 anos e é um tema pelo qual eu sempre me interessei muito. Estou indo para o segundo ano de psicologia, então filosofia, psicologia são temas que estão sempre na medida do possível, né? Porque a vida é muito corrida, me acompanhando no dia a dia. Mas eu quero deixar muito claro de que eu estou super aberta para que vocês me corrijam, tragam a opinião de vocês aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse livro, que não é um livro novo, é um livro de 2010, mas que é muito atual e ainda bastante debatido. Eu já tinha lido no passado, essa é uma releitura, mas que bom que eu a fiz, porque agora eu li com muito mais conteúdo, com outro olhar, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então, mais uma vez, eu não estou aqui pretendendo ser uma filósofa, uma pessoa mega culta, que sabe de tudo, que quer compartilhar, falar, falar, falar. Então, eu estou aqui como uma leitora comum, que se interessa muito por filosofia, por psicologia, por comportamento humano, pelo rumo que a humanidade está tomando, que leio algumas coisas e que vou tecendo a minha percepção, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, mais uma vez, deixem as suas ideias, as suas correções, os seus complementos aqui para mim. E claro, gente, com educação sempre gosto de trazer isso, porque o Literanálise ele tem escritos incríveis. Mas volta ou outra, é eventual, mas volta ou outra aparece aí um sem noção, e aí, gente, eu nem leio. Quando eu vejo começa com grosseria, eu já apago logo, porque eu não tô aqui para isso. Mas vamos lá. Dito isso, o Byung-Chul Han, ele é um autor e filósofo ensaísta sul-coreano. Ele nasceu em Seul em 1959, mas há muitos anos ele reside na Alemanha, onde ele é professor. E aí, pessoal, enquanto eu lia esse livro, e eu fiz muitas anotações, eu rabisquei o livro inteiro, só não fui colocando as flagzinhas, porque senão não ia ter flag que desse conta. Mas eu fui fazendo as anotações aqui no computador para que a gente pudesse conversar e eu não perder nenhum ponto dos quais eu tinha anotado. Então, de vez em quando, eu vou estar olhando aqui para o lado, consultando o computador, para não deixar passar nenhum ponto que eu acho relevante a gente conversar sobre. Então, o Byung-Chul Han, ele é professor da Universidade
de Artes de Berlim, ele ensina lá filosofia e estudos culturais. Ele estudou filosofia na Universidade de Friburgo e literatura alemã e teologia na Universidade de Munique, e ele fez um doutorado em Friburgo com uma tese sobre Heidegger. Então, quando a gente fala do Byung-Chul Han, a gente está falando de um pós-heideggeriano. E aí Heidegger foi um filósofo alemão que depois meio que deu uma desandada, né? Porque em algum momento ele apoia ali o nazismo, mas, né, que infelicidade. Mas, enfim, o pensamento dele não, num primeiro momento, né, o que ele escreve, por exemplo, se você lê o livro dele Ser e Tempo, não tem nada a ver com o nazismo, mas depois ele tem essa infelicidade de apoiar os nazistas. Mas, tirando isso, colocando isso de lado, ele influenciou muita gente importante, por exemplo, Sartre. Então, quando a gente fala, por exemplo, de existencialismo dentro da psicologia, por exemplo, que eu estudei muito no semestre passado, a gente está falando de uma corrente filosófica que pensa o ser humano e a sua subjetividade a partir, sim, do pensamento de Heidegger. Não só dele, mas principalmente dele. Então, a gente tem ali uma série de conceitos e que o Byung-Chul Han vai trazer sempre para os livros dele, então a gente pode considerá-lo um pós-heideggeriano, isso vai ser importante. Pois bem, ele tem diversos ensaios, todos eles aqui no Brasil saem pela editora Vozes. Aqui no canal a gente já tem um vídeo para um livro sobre rituais. Deixa eu ler aqui direitinho, é O Desaparecimento dos Rituais. E lá a gente fala um pouquinho dessa questão da nossa sociedade atual, não ter muitos rituais e como que isso a impacta. Pois bem, o Byung-Chul Han, ele é muito conhecido por esse livro aqui, A Sociedade do Cansaço. Hoje a gente ouve muito as pessoas cunhando esse termo, falando, usando esse termo, mas foi o Byung-Chul Han que o cunhou. E a gente tem alguns outros livros que já tratavam essa temática, por exemplo, aquele 24 por 24, essa sociedade que não para, e é muito disso que o autor vai tratar aqui ao longo do livro. E ao longo do livro, ele vai dialogar com alguns autores. E aí, como ele vive há muitos anos na Alemanha, grande parte desses autores são autores alemães, austríacos, então daquele pedaço da Europa, embora ele dialogue com alguns franceses também. Então aqui ele vai dialogar com Hannah Arendt, ele vai dialogar com Walter Benjamin, ele vai dialogar com Freud lá no início da psicanálise, mas ele também vai dialogar com Foucault, deixa eu anotar aqui, Alain Ehrenberg, que era um autor que eu não conhecia, que eu já anotei algumas coisas ali dele para estudar. Enfim, então Nietzsche também, então ele vai dialogando com esses autores e ele vai trazer o que ele acha que da visão desses autores é válido ainda e o que não é mais válido para a nossa sociedade, porque ela mudou. E basicamente uma ideia central do livro é que esses autores, eles viveram numa sociedade disciplinar e que hoje nós não vivemos mais numa sociedade disciplinar. Nós vivemos numa sociedade liberal. Então, o conceito de neoliberalismo, de positivismo, de liberdade, e que isso traz uma autoexploração. Então, hoje não é mais o outro, não é a pessoa que tem poder, aquele dono de fábrica, por exemplo, que explora o trabalhador. É nós mesmos que estamos nos autoexplorando e nos transformamos, se assim a gente puder dizer, numa sociedade performática. A gente tem que performar o tempo inteiro. A gente já vem conversando um pouco sobre isso aqui no canal, em alguns vídeos. Então a gente vem sim, mesmo com os outros vídeos, resenhas aí, seguindo alguns raciocínios para pensar o nosso momento atual, o nosso sofrimento psíquico, o que causa isso. Mas basicamente, o Byung-Chul Han ele vai dizer o seguinte, que a gente sai ali do século XIX, século XX, dessa sociedade disciplinar, e a gente passa para uma sociedade da liberdade, da autoexploração, uma sociedade do positivismo, da produção exacerbada. E
como eu não consigo estar o tempo inteiro em cima de todo mundo explorando, qual foi o melhor jeito que o capitalismo deu? Fazer as pessoas se autoexplorarem. E a partir disso, ele vai trazer uma série de conceitos para que a gente pense os sofrimentos atuais, principalmente os sofrimentos psicológicos, emocionais. E aí ele vai falar bastante de depressão, vai falar bastante de burnout, vai falar também de obsessão em relação a alguns temas, dessa sociedade que vai se tornando cada vez mais egóica, o quanto esse olhar para si e pensar o outro a partir de si e de uma forma muito individual enfraquece as relações e nós, como seres sociáveis, como a gente sofre com isso. Então, é um livro em que ele vai abordar e pondo bem o dedo na ferida mesmo, temas que são bem relevantes. Na página 24, ele vai dizer isso aqui. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho, que é essa nossa sociedade. Ele não vai se referir o livro inteiro como sociedade do cansaço. Ele vai se referir como sociedade do desempenho, sociedade da performance, enfim. Então, o poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação yes, we can expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. A sociedade disciplinar, que era aquela ali do século XIX até o século XX, ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, a nossa, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Mais à frente, na página 27, ele vai dizer o seguinte: a depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Mas pertence também à depressão, precisamente, a carência de vínculos, característica para a crescente fragmentação e atomização do social. A sociedade de desempenho que produz infartos psíquicos, né? Então, mais à frente, ele vai trazer um trechinho que eu marquei esse ponto aqui, que essa sociedade do desempenho, ela produz infartos psíquicos. E depois ele diz assim: a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Então, o que o autor já começa de início trazendo para a gente é que a nossa sociedade, ela perdeu profundidade. Nós não nos relacionamos mais com o outro e muitas vezes nem com a gente mesmo com profundidade. Até porque, para você se aprofundar numa relação, você precisa conhecer o outro. E isso demanda tempo, interesse e uma certa abertura que a nossa sociedade não tem mais. A nossa sociedade ela está extremamente orientada para o consumo, para a produção desmesurada, e uma vez que o capitalismo nos leva para isso, não sobra muito tempo, por exemplo, para festas, para a gente confraternizar, para a gente se envolver com o outro. Tá todo mundo muito olhando para si e isso vai nos trancando dentro da gente mesmo. E a partir do momento que a gente tem uma cultura que diz que você pode tudo, que você pode ser quem você quiser, que você tem liberdade total para se transformar no momento que você quiser, naquilo que você quiser. E quando você começa a tentar, produzir, aquela questão, né, de que enquanto os outros estão dormindo, você está produzindo, por isso você vence na vida. Quando você começa a chegar nesse ponto, você começa a se esgotar. E esse esgotamento, ele vem de um cansaço mesmo, óbvio, mas ele vem também da perda do que é mais relevante, que são as relações, o aprofundamento, a contemplação. E aí a gente começa a ter cada vez mais depressivos, pessoas com burnout, obsessivos, nesse tipo de sociedade, que vai se transformando cada vez mais numa sociedade egóica e numa sociedade muito individualista. E o autor ele também vai dizer que a nossa sociedade atual ela não permite o tédio profundo, que é aquele tédio capaz de te colocar num processo de contemplação e aprofundamento. E que ele vai exigir atenção profunda. Estou lendo aqui, gente, atenção profunda, paciência, doação, ou seja, tudo que a nossa sociedade
não prega hoje em dia. E aí a gente vai ler agora um trechinho da página 33. Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo, que não deixa de ser importante para um processo criativo. Walter Benjamin vai chamar esse tédio profundo de um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Então aqui ele está puxando a nossa atenção até para essa questão, gente, de tantas pessoas com diagnóstico de TDAH. Ele não fala isso diretamente aqui, mas o ponto é o seguinte: sim, nós temos TDAHs que são que têm questões biológicas, químicas, que precisam de remédio, que têm diagnóstico, mas grande parte das pessoas que procuram o diagnóstico, porque, gente, creiam, eu estou na faculdade de psicologia, os professores falam sobre isso com a gente direto, eu atendo pessoas também no RH, e a gente vê muito que tem pessoas que elas procuram o diagnóstico, e que, na verdade, é uma questão cultural que as moldou com atenção muito oscilante, com esse foco que não se sustenta muito tempo numa determinada coisa, que é uma característica da nossa sociedade atual, com muita informação curta, pipocando de tudo quanto é lugar, e com muitas coisas, muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que TDAH não seja uma questão diagnosticável, biológica, química, que não tenha casos que mereçam toda atenção e remédio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem, talvez, um excesso de diagnóstico e que as pessoas muitas vezes têm as reclamações de não conseguir manter a atenção, de não conseguir fazer uma série de coisas, porque, na verdade, a nossa cultura nos molda dessa forma. E aí a gente não se contempla mais, né? Não somos mais capazes de ser contemplativos, porque a vida precisa ser ativa, a gente precisa estar hiperativo o tempo inteiro. Uma vez que essa sociedade mudou tanto e que ela saiu dessa sociedade disciplinar, que deixa muito claro o não, até onde você pode ir, quais são seus direitos e deveres, e a gente parte para essa sociedade do desempenho, essa sociedade mais positiva, mais liberal, a gente começa a ter uma série de mudanças importantes. Por exemplo, a morte de Deus. E aí o autor ele vai dizer o seguinte, que quando Deus morre na sociedade, alguma coisa tem que ocupar esse lugar. E o que está ocupando como uma espécie de deusa o lugar de Deus na atualidade é a saúde. Então nunca se viu tanto vídeo, tanto conteúdo de como ser mais saudável, como ter uma vida saudável. Nunca se postou tanto nas redes, inclusive eu, gente, tem vlog aqui que eu mostro o que eu estou comendo, que eu mostro eventualmente eu indo para academia. Então, assim, nunca se postou tanto como se manter saudável, como se manter ativo. Esses dias eu até estava comentando sobre isso, né? Porque a corrida de rua é algo que muitas pessoas sempre fizeram sem postar, sem falar sobre, e faziam muito por uma questão de saúde mental mesmo. Aquele, por exemplo, quando a gente lê as memórias da Simone de Beauvoir, tem um período, principalmente ali, que eu não sei se ela estava meio brigada com Sartre, que ela vai para o interior da França e ela faz caminhadas longuíssimas, porque era um processo para ela de pensar, de elaborar tudo que ela estava vivenciando, que é algo que a gente não faz mais hoje. Ou se a gente faz, a gente está o tempo todo filmando ou tirando foto e postando para mostrar a nossa performance. E aí você tem que calcular o pace, você tem que ver que tipo de tênis você está usando para melhorar a sua performance. Isso é algo que, por exemplo, me incomoda muito na academia. Eu não vou numa academia normal, eu vou num estúdio, a gente faz lá um treino funcional, que tem até um quesinho ali de crossfit, e é bacana porque você está em grupo, você interage com outras pessoas, eu consegui fazer amizades a partir daí. Então, desse ponto de vista, é muito legal e as pessoas são incríveis lá. Mas tem alguns treinos, gente, que eu falo, cara, que saco.
Então a gente chega e a gente tem que treinar e o outro parceiro nosso está anotando o nosso tempo para tudo. E aí eu fico pensando, cara, mas para que isso? Não, mas é uma questão de você ver como que você está melhorando, a tua performance, como... Cara, mas eu não quero saber de performance. Veja bem, para uma pessoa como eu, que sempre foi sedentária, sempre teve muito problema com peso, eu conseguir comer melhor e não faltar um dia à academia já é uma grande vitória. Entende? Mas não, você tem que pôr o teu nome lá no quadro, o tempo que você começou, o tempo que você terminou, quanto que foi, aí sai ranking, é um porre. Mas enfim, gente, não tô aqui criticando quem gosta. E tem pessoas lá na academia que são pessoas muito legais. A gente sai para beber, para bater um papo, para jogar um vôlei. São pessoas incríveis e que gostam disso. Mas eu, particularmente, acho um exagero. Então, é isso que o Byung-Chul Han vai trazendo aqui também, que a gente virou essa sociedade que tem que estar performando o tempo inteiro, que tem que estar melhorando o tempo inteiro, que tem que estar aperfeiçoando tudo o tempo inteiro. E olha, gente, que eu vou dizer uma coisa, eu não vou ser hipócrita aqui. Eu trabalhei muitos anos como RH de empresa e que a gente estava pondo o pessoal para produzir mais e reclamar menos o tempo inteiro. Que hoje, mais madura com a minha própria empresa, é algo que eu olho numa perspectiva totalmente diferente. Durante muito tempo, eu mesma sustentei, e talvez ainda sustente, um diálogo, um discurso de que olhe para você mesmo, veja os pontos que estão te incomodando, como que você pode melhorar, mas talvez hoje eu estou mais madura para dizer e compreender que a gente não vai melhorar tudo, ninguém é perfeito. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu tenho aqui no braço, né? Aqui tatuado um diabinho tribal. Exatamente porque eu entendi que a gente é o bem e o mal na mesma pessoa, que a gente tem pontos positivos e negativos, momentos altos e baixos, e que algumas coisas sim a gente vai conseguir superar e melhorar e outras não. E tá tudo bem, a gente tem que ser capaz de olhar para as nossas sombras e dizer tá tudo bem, né? Desde que não faça mal para ninguém. Não, né? Enfim, vocês entenderam. Então, é muito disso que o autor vai trazer aqui também. E aí a gente vai ler um trechinho da página 44 e 45. Lá na página 44, eu risquei um pedaço aqui que ele tá nos identificando, né? E aí ele diz o seguinte, que somos hiperativos e hiperneuróticos. E aí depois ele diz o seguinte: a perda moderna da fé, que não diz respeito apenas a Deus e ao além, mas à própria realidade, torna a vida humana radicalmente transitória. Jamais foi tão transitória como hoje. Nada promete duração e subsistência, nem os relacionamentos. Então, a partir do momento que você não encontra segurança, que você não encontra estabilidade em lugar nenhum, será que isso é bem positivo? Acho que é algo para a gente pensar. E aí ele vai dizer o seguinte: a desnarrativização geral do mundo reforça o sentimento de transitoriedade. Em virtude da falta de técnicas narrativas de morte, surge a coação de conservar a vida desnuda, incondicionalmente sadia. O próprio Nietzsche dissera que após a morte de Deus, a saúde se erige como uma deusa. E aí, como eu havia dito para vocês, o autor ele vai traçar um paralelo muito forte em relação a essas mudanças sociais, a essa sociedade do cansaço, e o que ela traz do ponto de vista de sofrimento psíquico, emocional, principalmente com o aumento enorme que a gente está vendo de casos de depressão, de burnout, das questões obsessivas. Principalmente a partir da página 79, ele vai trazer isso muito fortemente, e aí ele vai tratar muito da questão da psicanálise, e ele vai dialogar com Freud lá no início da psicanálise, com aquele texto do mal-estar na civilização, e também daquele sistema que o Freud montou do aparelho psíquico entre id, ego e superego. E a partir dali ele vai dizer por que na percepção dele a psicanálise não responde mais à sociedade do cansaço, porque ela é uma metodologia que não funciona mais na nossa sociedade. E a partir daí, pessoal, a gente vai começar a divergir bastante, porque eu não concordo com ele e eu vou dizer para vocês por quê. Então, assim, muito grosso modo, o Byung-Chul Han, ele vai dizer que para a psicanálise funcionar, a gente precisa ter uma sociedade disciplinar que diz muito não.
Porque daí você recalca os teus desejos e eles, de alguma forma, vão ficar batendo na porta, trazendo sintomas, questões para a nossa vida, que através da fala e de outras instrumentalizações da psicanálise, a gente vai conseguir tratar. Mas se a gente parte para uma sociedade que não diz não, uma sociedade que, pelo contrário, diz yes, we can o tempo inteiro, a gente não tem mais essa normatização, a gente não tem mais essa disciplina, o que a gente tem é uma hiperliberdade. E aí ele diz o seguinte: para que a psicanálise funcione, a gente tem que ter um superego dizendo não o tempo inteiro. E a partir do momento que a gente tem uma sociedade que diz o tempo inteiro que a gente pode tudo, que a gente pode se transformar ao momento que a gente quiser, que a gente tem liberdade total, o que acontece é que esse superego, e talvez até o inconsciente, não faça mais sentido na nossa sociedade. Então é como se fosse assim, como se o sujeito atual não tivesse mais inconsciente. E aí a psicanálise não funciona. E aí, gente, puxa, para mim o livro foi parando aí. O que eu acho, tá? Eu acho que ele foi muito feliz em traçar, em cunhar o termo sociedade do cansaço, porque se a gente parar para observar é isso que a gente tem hoje em dia, as pessoas se auto-esgotando para poder performar o tempo inteiro e para poder fazer as coisas. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga minha e a gente estava falando, né, sobre algumas pessoas que ganham muito dinheiro, que transformaram a vida porque estouraram no Instagram, aqui no YouTube mesmo. E aí eu estava dizendo, puxa, é incrível isso, eu chego até a admirar, porque são pessoas que têm a capacidade de ficar produzindo conteúdo o tempo inteiro. É como se elas acordassem com uma câmera na mão, tivessem postando o tempo inteiro, dormissem com a câmera na mão, para poder pôr conteúdo no Instagram, no YouTube o tempo inteiro. E aí eu estava dizendo exatamente isso, que eu acho que eu nunca vou mudar de vida, gente, porque eu não consigo. Para mim, eu não quero que as pessoas saibam tudo que está acontecendo na minha vida. Eu não quero estar sacando o celular em tudo quanto é lugar que eu vou. Às vezes eu até faço um esforço para poder postar algumas fotos lá no Instagram, para poder gravar vlog aqui para o canal, mas é uma coisa que eu acho desconfortável. Então eu até brinquei com ela, eu falei, cara, eu nunca vou mudar de vida, nunca vou ficar rica, porque eu não tenho esse talento, gente. E, sendo bem sincera, acho que nem quero ter. Então, é, ele vai tecendo essas questões, ele vai falar, por exemplo, desse superego, que ele sempre diz não. Mas aí que tá. Eu acho que o Byung-Chul Han, ele está dialogando com Freud muito no início da psicanálise, com alguns textos do Freud que o próprio Freud revisitou depois, e que as escolas de psicanálise, lembrem-se, a gente tem pelo menos, sei lá, 5 escolas de psicanálise, citando algumas, a gente tem o Winnicott e Melanie Klein na Inglaterra, a gente tem Lacan depois na França, a gente já tem pós-lacanianos, a gente tem escola de psicanálise nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, gente, inclusive, a gente tem psicanalistas excelentes que não somente atendem na clínica, mas que produzem conteúdo e que foram revisitando e atualizando a psicanálise. Um erro também que eu acho que ele tece é o seguinte: o superego ele não diz só não. Se a gente olhar o conceito de superego em Lacan, por exemplo, o superego também diz goze. Isso não é levado em consideração aqui. Outro ponto também é o seguinte, que o próprio Byung-Chul Han, ele fala que a nossa falta de narrativa acaba criando doenças, transtornos, dificuldades. E veja, a psicanálise nada mais é do que a oportunidade de você falar livremente e criar sua própria narrativa. É uma forma de cura. Tudo bem que é uma cura demorada, e hoje a gente vive numa sociedade que não tem paciência para nada, mas eu entendo que ela não perdeu o seu valor. Outro ponto também é essa questão dele trazer assim muito por cima, ele não aprofunda isso, mas em algum momento ele diz como se o sujeito atual não tivesse mais inconsciente. E aí, para aí para pensar e ouvir as suas vozes internas e as tuas questões no dia a dia. Quantas vezes você faz uma coisa e você diz, nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei por que eu reagi assim.
Eu não sei por que eu falei isso se eu queria dizer outra coisa. Esses dias eu estava num churrasco, gente. E aí chegaram duas pessoas que, puxa, eu achei o fim da picada como elas estavam se comportando, mas eu sou sempre muito política, eu nunca me posiciono, eu fico sempre na minha. Mas assim, do nada eu soltei um negócio que eu falei, cara, eu não acredito. E o Freud já falava, né? Da onde vem isso daí que você solta sem filtro? Para além disso, eu acho também que tem um ponto. O Byung-Chul Han, ele vai dizer que a nossa sociedade, ela não é mais disciplinar, que ela não tem nada externo que te prenda. É você que se consome, é você que se autoexplora. E aí eu fiquei pensando se realmente a nossa sociedade é assim. Por quê? Tem muito disso, principalmente para ele que está na Europa há muitos anos, olhando a sociedade por esse prisma. Mas vamos olhar aqui Brasil, país em processo de desenvolvimento, em que 41% da população sofre de insegurança alimentar. Por exemplo, esse pai ou essa mãe solteira, muitas vezes, que vai fazer um trabalho totalmente braçal, não intelectualizado, que ganha pouquíssimo por isso, que não sabe nem se vai conseguir alimentar a família o mês inteiro, que ele não acorda a hora que ele quer, ele tem que bater ponto, que ele não chega em casa a hora que ele gostaria, porque ele tem que bater ponto e depois ele passa por toda uma viagem até chegar em casa, e uma viagem nada agradável, que não consegue dar uma educação boa para os filhos, que não consegue furar aquela bolha social da qual ele faz parte, ele não consegue ascender. Será que essa pessoa tem toda essa liberdade assim? Fiquei me perguntando. Será que mulheres, num país como o nosso, com alto índice de violência, a gente tem mulheres que morrem todos os dias pelas mãos dos companheiros? Será que elas são tão livres assim para se autoexplorarem? Então, gente, o que eu quero trazer com isso aqui? Né? E até comprei uma série de livros. Se vocês não viram o vídeo de book haul, vejam, porque lá vocês vão ver que eu comprei uma série de livros até para complementar as minhas visões e percepções e, enfim, sobre o que eu pensei aqui, para eu poder aprofundar, porque hoje, infelizmente, eu não tenho profundidade sobre alguns temas, mas eu fico pensando que o autor ele foi feliz em colocar o olhar e tentar desvendar essa sociedade atual. Acho que o nome Sociedade do Cansaço, a Sociedade do Desempenho, é um termo que funciona super. Acho que quando ele fala da morte de Deus e a substituição pela deusa da saúde, sobre essa sociedade performática, essa sociedade que está cada vez mais individualista, em que as relações ficam muito rasas, que não dá segurança e permanência sobre nada, e o quanto que isso causa sofrimento para o indivíduo, eu acho que ele foi muito feliz. Mas quando ele começa a fazer um exercício de generalização, aí eu acho que ele se perde. E quando ele fala sobre psicanálise, eu entendo que ele está dialogando com Freud lá do início da psicanálise. E tudo bem. Mas conversar com esse Freud e tecer a ideia de que a psicanálise não serve mais para a nossa sociedade atual, aí eu acho que ele perdeu a mão. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre esse livro aqui, um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu quero muito continuar lendo o autor. Tem um livro dele de Heidegger que é mais grossão, que eu tô louca para comprar, ainda não comprei. E conforme eu for lendo outros livros dele, eu trago aqui para a gente dialogar, trocar ideias, conversar sobre, porque de fato ele está colocando o olhar dele sobre aspectos da nossa sociedade que são extremamente importantes e que é bacana a gente parar para vir conversar, poder trocar um pouco sobre. Porém, mais uma vez, eu acho que quando ele faz um exercício de generalização, ele se perde um pouco, porque ele está olhando a sociedade muito do ponto de vista europeu, mas será que as pessoas no continente africano, na América Latina, têm toda essa liberdade? Será que a gente, em alguma medida, ainda não está numa sociedade disciplinar? Então, eu acho que é um ponto para a gente pensar sobre, certo? Gente, é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito o meu trabalho. E a gente vai, com certeza, se encontrando por aqui em outros vídeos.